Capítulo 37. Que diabo, Mary? De onde veio tudo isso? Perguntou Fiona, tentando entender o grande número de rosas, nos vasos sobre as mesinhas, nas jarras em cima do parapeito da janela, no console da lareira, na escrivaninha, em buquês dispostos sobre o chão. Eu não sei, faz 1 hora que chegaram. Eu quis avisá-la, mas você e o Michael estavam muito ocupados. Por isso tive que pedir ao entregador que trouxesse para cá e coloquei tudo na água. Deve haver umas 200. Ah, eu quase me esqueci. Olha aqui o cartão. Fiona leu o nome na frente do envelope. É para o tio Michael? Ela disse sem acreditar. Quem será que mandou para ele todas essas rosas? Ela estava embirrada e um pouco enciumada. Ninguém jamais lhe tinha enviado tantas rosas. Flores de estufa. Era Alex cheirando as flores com desprezo enquanto inspecionava os botões. Simi segurou uma rosa de talo longo, como se fosse uma varinha, e fez cócegas no nariz de Nell, fazendo-a rir. Fiona! Gritou Michael da soleira da porta. Aqui! Ela gritou de volta. Você está com a chave da porta da loja? Não consigo achá-la. Jesus, o que significam todas essas flores? Vocês ganharam no Grande Prêmio da Corrida de Cavalos? Não, há alguma coisa que o senhor queira nos contar? Contar o quê? Aqui, ela estendeu o cartão. Elas são para o senhor. O quê? Ele puxou o cartão, viu seu nome e o abriu. Que figura! Ele disse de modo zombeteiro. Um típico paspalho podre de rico. Enviou 400 rosas quando um ramo de tulipas seria o suficiente. Quem foi que enviou? Perguntou Fiona. Quem é o paspalho? Perguntou Simi. Esquece, Simi, tio Michael. Quem foi que enviou? William McLean. Fiona arqueou a sobrancelha. Verdade? Eu não desconfiava que havia alguma coisa entre vocês dois. Você é muito engraçadinha, Fiona, mas ele não mandou para mim, elas são para você. Fiona arregalou os olhos. O cartão é para mim. Ele quer levá-la ao Dalmônicos no sábado. Mas primeiro quer a minha permissão. Ele diz que as flores são uma pequena demonstração da estima dele. Ele diz: me dê isso. Ela agarrou o cartão. O que está escrito, menino? O que está escrito? Perguntou Mary empolgada, enquanto segurava Fiona pelo braço. Fiona leu o cartão em voz alta. Caro Sr. Finnegan, com a sua permissão, eu gostaria de convidar sua sobrinha para jantar no Delmônicos. No sábado, eu passaria para buscá-la às 8 horas e poderia levá-la para casa à meia-noite. Por favor, peça à sua sobrinha para aceitar estas rosas como uma pequena demonstração da minha estima. Aguardo sua resposta. Respeitosamente, William Robertson McLean. Ela abraçou o cartão em seu peito. Oh, Fiona, que excitante! Disse Mary, vibrando nada menos que William McLean. Ele queria vê-la outra vez e ela também queria vê-lo. E a ideia de que ele tinha pensado nela, de que tinha ido a uma floricultura e escolhido rosas vermelhas, muitas e muitas, e lhe enviado só porque sabia que eram suas flores preferidas, deixava incrivelmente feliz. Era tão bom sentir que alguém, aquele homem, desejava agradá-la. O Delmônicos é um lugar elegante, não é, Mary? Os olhos de Fiona cintilavam. O que devo vestir? A gente sai para comprar, Fiona. Uma tarde dessas, quando a loja estiver mais calma.
e você puder dar uma saidinha, eu deixo o anel com Alec e aí vamos até a Sexta Avenida e encontraremos um lindo vestidinho para você. Michael lançou um olhar furioso para Mary, visivelmente insatisfeito com o entusiasmo dela. O que, afinal, esse William McLean tem de tão excitante? Ele resmungou. Eu já ouvi. Ele não é lá essas coisas. E da igreja errada, você sabe. E também é do partido errado. Ele é republicano, ele disse de maneira soturna. Como se revelasse que Will era um assassino das massas. E além do mais, ainda não dei meu consentimento. O senhor nem pense em dizer não, Fiona o avisou. Como é que eu posso dizer sim? Não posso bancar o acompanhante para alguém 10 anos mais velho que eu. Acompanhante? Não preciso de acompanhantes, tio Michael. Eu tenho 18 anos. E ele é um quarentão e podre de rico. Sobrinha minha não vai circular pela cidade de braços dados com um. O que está vendo? Perguntou Nick sonolento. Tinha saído da cama e amarrava o cinto de seu roupão de seda. Ouvi vozes. Achei até que estava sonhando. Ele se espantou quando viu as rosas. Minha nossa, olhe só quantas flores! Alguém morreu? Ele perguntou alarmado. Pôs a mão no coração para sentir as batidas. Meu Deus! Espero que não tenha sido eu. Capítulo 38. Pare com esse barulho, Baxter. Joe resmungou, puxou o cobertor por cima da cabeça e se afundou um pouco mais no feno. As batidas continuaram, forçando-o a despertar para a consciência. Ele deu um grunhido, não queria acordar. Isso significava que todos os demônios banidos pelo sono retornariam. Tentou ignorar a barulheira e voltar a dormir. Mas as batidas eram incessantes. Baxter, ele gritou, fique quieto. As batidas cessaram. Joe se pôs atento, torcendo para que fosse o fim da barulheira, mas logo em seguida as batidas voltaram ainda mais fortes. Ele se deu conta de que não era o cavalo. Baxter batia os cascos quando queria alguma coisa. Aquelas batidas eram na porta, altas e insistentes. Joe Bristol! O chamado eliminava completamente a possibilidade de ser Baxter. Joe, você está aí? Abra a porta agora! Joe ergueu-se. Ele conhecia aquela voz, mais até do que conhecia sua própria. Levantou-se e vestiu-se com rapidez. Depois desceu correndo pela escada do celeiro e abotoou a camisa enquanto abria a porta. Mãe? Mãe? Ah, então você se lembra de mim? Disse Rose Bristol. Ela estava com o chapéu torto e a face rubra de tanto bater na porta. Tinha nas mãos uma pesada cesta. Como é que a senhora soube que eu estava aqui? O Matt, da Maggie Byrne, me disse que tinha estado com você. Os olhos dela faiscavam de raiva. Ele disse que o ajudou a conseguir um emprego e também disse que você tinha saído de casa e que Millie perdeu o bebê e que vocês estão se divorciando. Coisas sem importância, suponho. Mas seria bom que você nos tivesse contado. Que droga, rapaz, eu estava tão preocupada com você. Não sabia o que tinha acontecido. E se não fosse o Matt, eu ainda estaria sem saber. Você nem imagina a vergonha que senti em saber tudo por ele, em não saber o que aconteceu pela boca do meu próprio filho. Desculpe, mãe, eu não queria preocupá-la. Não queria me preocupar. E como você acha que eu ficaria? Sem ter notícias suas, sem vê-lo, sem nem mesmo saber onde você estava. Joe cravou os olhos no chão. Agora ele podia acrescentar o nome de sua mãe à lista das pessoas que tinha ferido e desapontado. A lista crescia a cada dia.
Rose seguiu com suas reclamações por mais alguns minutos e depois seu semblante furioso se suavizou. Ah, esquece! Ela disse abraçando-o com força. Pelo menos já o encontrei, e a tempo pela aparência das coisas ela o soltou. O que o afligiu? Por que você não voltou? Devia estar em casa com sua família e não vivendo num estábulo com a mula que você é, como a mula que você é. Vai me convidar para entrar ou não? Claro, entre, mamãe. O lugar não é lá grande coisa. Vou arrumar alguma coisa para a senhora se sentar. Rose entrou e sentou-se num banco bambo que Joe encontrou. Ele se sentou no terceiro degrau da escada. Onde você dorme? Ela perguntou, olhando ao redor do estábulo. No celeiro. O que você come? Está um fiapo de gente, suas roupas estão dançando no seu corpo. Numa cantina, perto daqui. Oh, meu querido, isso é horrível. O que você está fazendo aqui? O que houve? Joe contou tudo para ela, desde a sua terrível noite de núpcias, até a sua descoberta do que tinha acontecido com Fiona e o aborto de Millie. Rose suspirou quando ele terminou, exprimindo em seu rosto cansaço, raiva e pena. Sou obrigada a dizer que você arrumou uma encrenca gloriosa para a sua vida. Ele assentiu miseravelmente com a cabeça. Vamos para casa, ela disse. Agora você precisa ficar com sua família. Não posso, mãe. Depois de tudo o que fiz, eu preciso estar sozinho. Não posso ficar com as pessoas, eu magoo tudo o que toco. Arruinei a vida de Fiona e de Millie também. Matei o meu próprio filho. Ele cobriu o rosto com as mãos, tentando conter as lágrimas. Sentia-se bastante culpado, corrosivamente culpado e dolorosamente triste pelo que tinha feito. Rose segurou a cabeça do filho. Escute, Joe, olhe para mim. Ele tirou as mãos do rosto. Seus olhos mostravam tanta dor, tanto sofrimento, que os olhos de sua mãe se encheram de lágrimas. Eu não dou a mínima para o que aconteceu com Millie, ela disse. Ela é uma moça egoísta e ardilosa, sempre foi e sempre será. Ela o caçou, levou-o para a cama e você fez o que ela queria. Isso não quer dizer que você seja inocente de maneira alguma, mas haverá outro marido e filhos para Millie. Ela vai ficar bem, talvez tenha aprendido a não tomar o que não lhe pertence. Quanto ao bebê, acho que foi melhor ele voltar para Deus, acho mesmo. Não há nada pior para uma criança nascer numa família de pais que não se amam. O coitadinho sofreria. Ele ouviu as brigas, sentiu a frieza e decidiu voltar e esperar. Foi isso. Joe fechou os olhos e chorou. Ele tentava desesperadamente conter as lágrimas. Não queria chorar na frente da mãe, mas não pôde evitar. As lágrimas escorreram pelo seu rosto, como o sangue que brota de um ferimento profundo. Ele sabia que Fiona o odiava. Millie o odiava. Tommy também o odiava. Ele se odiava. Achava que sua mãe o odiaria, mas ela não o odiava. E o fez se sentir redimido com as palavras e o carinho que lhe deu. Rose secou-lhe os olhos, acalmando-o com seu toque, com sua voz, tal como fazia quando ele era criança. Você está pagando pelos seus erros, rapaz, e vai continuar. Perdeu quem amava, perdeu seu filho. É um preço alto. Mas você tem que se manter de pé. Não pode afundar. Só deixaria as coisas piores. Todo mundo comete erros. E todo mundo tem que conviver com o que fez. Você não é exceção. Joe assentiu com a cabeça, assoando o nariz. Olhe o que eu trouxe para você. Ela pegou a cesta e tirou de dentro uma torta de carne e rins, uma tigela de purê de batatas, um jarro de molho, pratos e talheres. Joe esboçou um sorriso.
Aquela era sua mãe, alguém que pensava que tudo se resolveria com uma boa torta e um cremoso purê. E por isso ele a adorava. Seja um bom rapaz e vá pegar alguma coisa para beber. Você não disse que aqui perto existe uma cantina? Disse sim. Ele pegou 2 canecas rachadas que mantinha no parapeito da janela e saiu para comprar chá. Quando voltou, Rose já o esperava com um prato cheio. Ele mergulhou no prato, ávido por uma comida caseira. Está gostando? Ela perguntou, sorrindo. Ele retribuiu o sorriso. Está uma delícia. Capítulo 39. Fiona saiu da carruagem de William McLean e olhou deslumbrada para a fachada suntuosa do restaurante Delmônicos, na esquina da Avenida 26 com a Quinta Avenida. Um casal estava à frente deles, subia os degraus em direção à porta e ao vestíbulo, ornamentado de maneira suntuosa. O homem se distinguia em seus trajes de noite, junto à mulher, em seu elegante vestido de seda vinho, com um penacho preto nos cabelos. Essas pessoas são do mundo de Will, não do meu, ela pensou. Eram pessoas inatingíveis, ricas, que sabiam como se portar, como pronunciar os nomes dos vinhos franceses e como usar o desgraçado do garfo para peixes. Nick lhe havia ensinado algumas dessas coisas, mas ela já tinha esquecido, afinal, por que alguém precisaria de tantos garfos? Ela se atormentou. Só se pode pôr um de cada vez na boca. Ela sentiu que sua segurança se estilhaçava e por um segundo não quis mais nada, senão voltar correndo para dentro da carruagem. Will segurou seu braço e também o de Mary e disse: Vocês 2 estão deslumbrantes esta noite. Vão deixar todos os homens no restaurante com inveja de mim. Ele chegou mais perto e cochichou. De mim, o típico paspalho podre de rico. Fiona e Mary começaram a rir, seguidas por Will. Depois ele as conduziu pelos degraus da entrada e à porta Fiona ria tanto que tinha até esquecido do nervosismo. Oh, Will, eu sinto muito. Ele está completamente fora de controle. Tornou-se a criança mais mal comportada de Nova York. Ela disse quando já estavam lá dentro. Você está falando do seu tio, eu suponho. Não, ela exclamou rindo. Bem, sim, dele também, mas eu me referia ao Simi. Acho que essa foi a coisa mais engraçada em toda a minha vida, disse Mary. Você viu a cara do Michael quando o Simi falou? Achei que ele ia ter um treco. Não, eu estava ocupada, me perguntando se é ilegal vender uma criança para o circo, retrucou Fiona. A recepção para Will na casa de Fiona fora um verdadeiro desastre, desde o momento em que ele cruzou a porta de entrada. Ele cumprimentou um Michael mal-humorado, depois Mary, depois Alec, de quem não conseguiu entender quase nada do que falava, por conta do sotaque. Depois Nick, que estava sentado no canapé com seu roupão vermelho, coberto por uma manta xadrez e acomodado entre 2 almofadas como um pachá. Depois Lã e por fim Simi, que pegou a mão e o cumprimentou afetuosamente, dizendo: É você o típico paspalho podre de rico? Mortificado, Michael ordenou que o menino se desculpasse, mas Simi o desafiou, lembrando que fora ele o primeiro a dizer isso. Mary praticamente empurrou todos para dentro da sala de visitas, para melhorar o clima, e pediu a Michael para servir os drinks. Lan foi autorizado a beber um cálice de sherries,
Bebeu tudo de uma só vez e quase engasgou. Alec ficou bêbado e desandou a contar piadas sem graça. Até que Nick, o seu eterno salvador, introduziu o assunto do metrô na conversa e os ânimos se assentaram. Michael, que tinha trabalhado como escavador quando chegou em Nova York, se interessou pelos aspectos da engenharia. Mary quis saber da segurança. Lan mostrou-se curioso em relação à velocidade dos trens. Por fim, Fiona olhou o relógio e disse que já eram quase 8 horas e que seria melhor saírem. Felizmente, Mary tinha convencido Michael a ser ela a acompanhante, não ele. Eles ainda não estavam no interior do restaurante quando foram abordados. Um homem pegou sobretudo o chapéu de Will, um outro a estola de Fiona. Os clientes iam e vinham e paravam para conversar com Will. Ele parecia conhecer todo mundo. Em poucos minutos, Fiona e Mary conheceram o prefeito, a diva Adelina Pett, Mark Twain, William Vanderbilt, o arquiteto Stanford White e Victoria Woodhull, a escandalosa advogada do amor livre. O Delmônicos era um cadinho onde a origem social não significava nada. Não fazia diferença se o seu dinheiro fora obtido 200 anos ou 2 dias antes. Políticos, atores, vedetes, nobres, todos eram bem recebidos desde que pudessem pagar a conta. Fiona já se perguntava se Nova York inteira estava no restaurante quando de repente ouviu de Will: "Vocês, moças, sabem fazer reverência?" "Reverência? Por quê? A rainha está aqui?" perguntou Fiona, divertida. "Não, mas o filho dela está." Segundos depois, ele fez uma pequena reverência e apertou a mão de um homem corpulento e careca, com olhos exageradamente pálidos e uma barba a ponto de grisalha. Fiona aguardava que Will a apresentasse e, subitamente, se deu conta de que estava diante de Albert Edward, príncipe de Gales e herdeiro do trono da Inglaterra. Ela e Mary se entreolharam apavoradas. Mary fez uma reverência razoável e Fiona fez a sua de modo rápido. Não foi uma reverência graciosa nem elegante, mas o príncipe pareceu não ter notado. Ele pegou a mão dela, beijou-a e lamentou-se por já ter jantado, porque gostaria de convidá-los para a sua mesa. Aproximou-se um pouco mais de Fiona, disse que tinha detectado Londres na voz dela e perguntou por que uma rosa inglesa tão linda se transplantara. Fiona explicou que se transferira para fazer fortuna em Nova York e que estava montando seu próprio negócio de chá. "É mesmo?" disse o príncipe, "que incomum. Mas hoje em dia os jovens estão assumindo as mais diversas atividades, não é? Espero que a senhorita possa ensinar aos Yankees uma ou duas coisas a respeito do chá. Na minha opinião, o chá que circula neste país é simplesmente pavoroso." "É porque o senhor ainda não experimentou o meu chá. Amanhã mesmo vou mandá-lo para o senhor, acompanhado de uma cesta com bolinhos, geleia caseira de framboesa e um bolo de frutas feito pela senhora Monroe, para que o senhor tenha um decente chá das 5 e não a porcaria que eles servem aqui." Embora Fiona não soubesse, suas palavras tinham sido terrivelmente audaciosas. O protocolo não permitia que os homens de negócio divulgassem seus produtos para o futuro monarca. Mas ela não fazia a menor ideia de que existia um protocolo real, e muito menos de que o tinha violado. Ela só estava sendo amistosa. E o príncipe, por sua vez, que não se limitava ao cerimonial, quando um rosto bonito estava em pauta, mostrou-se encantado. "Eu adoraria, senhorita Finnegan", ele disse. "Estou na 5ª Avenida Hotel
Então está combinado. O príncipe se despediu em seguida, dando um tapinha no ombro de Will. Preste atenção nesta moça, meu velho. Ele aconselhou, você pode aprender alguma coisa. Depois que o príncipe saiu, Will balançou a cabeça, incrédulo. Você é mesmo incrível, ele disse sorrindo. Eu? Por quê? Aposto que se eu procurasse a palavra comerciante no dicionário, encontraria a sua foto lá. Não, eu acho que está na palavra tresloucada, disse Mary. Fiona arrebitou o nariz. O príncipe precisa de um chá decente, era o mínimo que eu podia fazer. Eu só espero que você tenha um bom estoque disponível, disse Will. Se a notícia de que o príncipe de Gales toma gosto ao chá se espalha, você será bombardeada pelas encomendas. Espalhar? Onde e como? Só você e Mary ouviram. Nos jornais. Pelo menos 2 repórteres conhecidos, ou talvez mais, estavam de orelha em pé e ouviram a conversa. Um deles era Peter Hilton, o maior fofoqueiro da cidade. Se eu fosse você, me prepararia. Senhor McLean, sua mesa está pronta, queira me acompanhar, disse o maître. Fiona e Mary seguiram à frente de Will. Já dentro do salão do restaurante, Fiona mantinha os olhos nas costas do maître para não se embasbacar, mas isso foi impossível. O ambiente a tinha envolvido desde o momento em que ela o adentrou, seduzindo-a com seu esplendor. Era opulentamente decorado com lustres de cristal, revestido por um belíssimo papel de parede vermelho e desenhado à mão, com volumosas cortinas de seda. A iluminação a gás refletia-se em grandes espelhos, cintilando em garfos de prata, taças de cristal e gargantilhas de diamantes presas em pálidos pescoços. Ela se viu tomada pelo murmurinho aconchegante das conversas e dos risos, pontuado pela sonoridade dos talheres que tocavam a pratos de porcelana e das taças que brindavam. Ao sentir que os olhares de admiração por parte dos homens, de avaliação por parte das mulheres, estavam cravados em cima dela, Fiona começou a achar que o seu cabelo não estava apropriado e que o seu vestido não era de boa qualidade. Modesta, ignorante de sua beleza e dos efeitos que causava nos outros, pensou que aqueles olhares só podiam ser de crítica. Seu sentimento era de que não combinava com aquela gente vestida em roupas caríssimas, da mesma forma que não combinava com Millie Peterson e seu círculo. Tímida, ela olhava de soslaio para as mulheres ao redor, mulheres enroladas em metros e metros de cetins, tafetás, rufados, pregueados, bordados ornados de pedras, contas e babados, drapeados, franzidos e plissados. Gemas do tamanho de moedas pendiam das orelhas e fios de pérola decaíam em cascata de colos alvos, moldados por finos batistas franceses e reforçados por barbatanas de baleia. Por insistência de Nick, o conjunto de Fiona era simples e discreto. Ela usava um vestido de georgette, de seda marfim, quase sem mangas, com uma faixa ametista amarrada à cintura e arrematada por uma cascata de lilazes purpúreos que pendiam pela saia. O material fluido aderia ao seu corpo com decoro e lhe dava uma aderência esguia e encantada. Em contraste com as muitas mulheres no salão que se mostravam excessivamente estofadas. Ela nunca usava espartilho, nunca tivera um. Mary a fez experimentar um na seção de lingerie da Macy's, depois da compra do vestido, mas o espartilho apertava e
Ele provocava coceiras, ela achou melhor não o comprar. O bom corpete de algodão que ela estava acostumada a usar lhe bastava. Além do mais, ela preferia que os seios ficassem em seu lugar e não espremidos debaixo do queixo. Um par de brincos de pérolas emprestados da caixa de joias da finada tia era a única joia que ela usava. Não exibia plumas, nem ornamentos de diamantes nos cabelos. Apenas um ramalhete de rosas, cor-de-rosa colhidas por Alec. À medida que cruzava pelo salão, as cabeças se viravam, encantadas com seus passos confiantes e ariscos, com sua face curiosa, radiante, fresca e aberta como uma violeta. Olhando-a, as mulheres achavam que usavam joias demais e que seus cabelos estavam exagerados e seus vestidos excessivamente rebuscados. Os homens cochichavam uns com os outros. Quem é essa que está com William McLean? Ela era um diamante bruto. Alguém cuja beleza se veria diminuída se estivesse trajada de forma exagerada. O interesse de Fiona pelo salão e seus ocupantes logo foi substituído pela curiosidade em relação às intenções do maître. O homem já estava a ponto de atravessar todo o salão e não aparentava qualquer intenção de acomodá-los em uma mesa. E, intrigada, ela voltou-se para Will. Eu reservei um aposento privado, ele explicou. Ele parece um aquário. Espero que você não se importe. Continuaram caminhando até o fim do salão e depois subiram um lance de degraus, onde o maître se deteve, na frente de uma porta dupla. Abriu-a, deu um passo atrás para que eles pudessem entrar. Primeiro você, disse Will atrás dela. Fiona ficou surpresa ao entrar no aposento. Oh, Will! Ela murmurou enquanto se dirigia ao centro do aposento com os olhos cravados em cada canto. Meu Deus! Exclamou Mary, tão surpresa que não conseguiu sair da soleira da porta. Will tentava de todas as maneiras demonstrar indiferença, mas se sentia obviamente embevecido pela reação de Fiona. Você me disse que gostava de rosas, ele disse. O aposento fora convertido em um lindo caramanchão florido, rosas espalhadas por todos os lados, dependuradas em guirlandas, dentro de vasos. Peônias e hortênsias escondiam a lareira, samambaias ornamentavam os cantos. Até o chão se ocultava sob um felpudo carpete verde. No centro do recinto, a mesa estava coberta por uma toalha branca de linho, decorada com mais rosas, e com 2 candelabros de prata no extremo do aposento. 2 grupos de portas francesas abertas, o que permitia a entrada da brisa do verão e do luar. Fiona quase não acreditava no que via. Não lhe passava pela cabeça que alguém pudesse ter feito aquilo. Estava atordoada, tomada por uma sensação de irrealidade. Saíra do seu mundo, onde as pessoas trabalhavam com as próprias mãos e se alimentavam de linguiças bebendo cerveja, e entrara no mundo de Will, onde as pessoas se davam ao luxo de erguer jardins dentro de restaurantes por uma noite. Aquilo parecia um sonho, um trabalho de fadas, mas não era. Era o Will. Ela desviou o rosto
inclinou-se sobre um ramalhete de rosas de toucar e inalou o perfume, disfarçando a sua emoção. Joe lhe dera uma rosa, na Old Stairs, uma simples rosa vermelha. Ela lhe dera o coração, seus sonhos, sua vida. Ele não deu valor a nada disso e estragou tudo. Para Will, ela não dera nada de importante, apenas conversa, risos e uma hora juntos. E ele fizera tudo aquilo para ela, só porque ela gostava de rosas. Gostou, Fiona? Ele perguntou gentil. Ela se virou sorrindo, com o semblante iluminado. Se eu gostei, o Will é maravilhoso. Eu nem sei o que dizer. Nunca vi uma coisa tão linda. Se vocês me permitem, disse Mary estrategicamente, eu vou dar um pulo na sala de estar. Will esperou que ela saísse e depois deu uma rosa para Fiona. Ele foi se achegando cada vez mais e, antes que ela notasse, tomou-a nos braços e beijou-a. Ao sentir a pressão delicadamente insistente dos lábios dele, ela apagou de sua memória todas as lembranças de Joe, toda a tristeza e toda a saudade. Quando ela começou a retribuir o beijo, aquecida pelo gosto e a emoção dele, ouviu-se uma voz à porta. Champanhe antes do jantar, senhor? Ah, desculpe-me. Will soltou-a. Ela se afastou embaraçada, fingindo ocupar-se com a saia do vestido. Uma garrafa de Heidsick, por favor, ele disse. Está bem, senhor. O homem se retirou. Will estava para tomá-la outra vez nos braços quando ouviu os passos de Mary. Bom Deus, estou me sentindo como se tivesse 16 anos, ele resmungou. Logo que Mary retornou, o garçom chegou com o champanhe e eles se sentaram. Tal como acontecera na primeira noite em que caminharam juntos, Fiona pôde ver que Will não era intimidador e que era incrivelmente aberto à conversa. Mary estava no ápice do seu costumeiro bom humor e os três se entrosaram muito bem. Conversaram durante todo o jantar, que teve ostras ao vinho como entrada e depois sopa de tartaruga, franguinhos ao molho de trufas com batatas gratinadas e vagens e ainda lagosta Newburgh, fechando com a torta Alaska, uma sobremesa que era a assinatura do Domênicos. No transcorrer daquele indelével jantar, Fiona se viu inteiramente envolvida por um sentimento que nunca tinha vivido. A maravilhosa sensação de que estava sendo cuidada e protegida de todas as preocupações e perigos do mundo. Enquanto Will lhe dava conselhos sobre a loja de chá, ela o olhava e se dava conta do quanto ele era bonito. Era o homem mais elegante e gracioso que já vira. Ela o varria com os olhos, capturando seus cabelos castanhos, seu sorriso largo e seu queixo. Mesmo sentado, ele era esplendoroso, alto e mantinha a coluna ereta. Sua gola era alva como a neve, sua gravata atada de maneira impecável. Seu paletó tinha um corte perfeito. Ela lembrou do pai vestido em um paletó xadrez de segunda mão. E do paletó de Charlie, puído nos cotovelos, e do paletó de tweed que Joe costumava usar, com listras azuis que combinavam com os olhos dele. Outra vez Joe, aquele desgraçado. Fiona tinha feito um pacto consigo mesma de nunca mais pensar nele. E agora, lá estava ele,
se intrometendo em sua noite perfeita, como um penetra que não foi convidado. Era como se ele estivesse sentado à mesa, uma quarta cadeira observando, ouvindo, rindo de maneira afetada. Ela chegou até a imaginar que ele lhe perguntava sorrindo se o beijo de Will era tão bom quanto o dele. O beijo foi tão bom quanto o meu? Ele perguntava. Foi, muito melhor. Ela respondia em silêncio para ele. Ele balançava a cabeça em sinal negativo. Não, é tudo isso. Ele apontava para as flores e para o elegante jantar. É isso que você acha bom, não o beijo. Ninguém a beijou como eu e ninguém beijará. Acho que o salão de chá é uma excelente ideia, Fiona, disse Will, cortando os pensamentos dela. Com a boa fonte de chá que você já tem e os talentos culinários de Mary, tenho certeza de que será um sucesso. Você já pensou onde localizá-lo? Já. Ela respondeu. Procurei nas proximidades da Union Square, mas os aluguéis são muito caros, perto da Madison Square e também. Will assentia com a cabeça enquanto ela falava, ouvindo, questionando, encorajando-a. Ela notou como os olhos dele eram amorosos e como formavam discretas rugas quando ele sorria. Ela então decidiu que os olhos castanhos eram muito mais bonitos que os azuis. A boca de Will também era linda, mas por culpa do garçom, ela quase não teve tempo de saborear o beijo dele. Mas teria uma outra chance à noite. Ainda era uma criança. Eu vou mostrar para você, Joe Bristol, o que é bom. Ela prometeu em silêncio. Espere só para ver. O parque é lindo sob a luz do luar, não é? Eu nunca tinha vindo aqui à noite, disse Fiona. Nenhum lugar é tão lindo quanto você, disse Will apertando a mão dela. Eles caminhavam ao longo do Bethesda Terrace, na direção do lago. Will tinha sugerido uma caminhada depois do jantar. Mary pulou fora, alegando que estava muito cansada e preferia ficar sentada na carruagem. Teria a companhia do cocheiro se ficasse entediada, ela disse. Muito obrigada, Will, por tudo, disse Fiona. Pelas flores, pelo jantar, por aguentar o meu tio. A noite foi maravilhosa. Fico feliz, Fiona, fico mesmo. Eu gostaria de ver você de novo, logo. Eu também gostaria. Will tirou um relógio de ouro do bolso e o consultou na escuridão. Acho que já é hora de voltarmos. Já são quase 11h30. Ainda não, retrucou Fiona. Olhou para trás para se certificar de que não havia gente por perto e puxou Will para um recanto protegido por algumas árvores. Depois puxou-o para perto dela e o beijou. Ele se afastou e olhou surpreso para ela. Eu pensei que tinha sido muito atrevido no restaurante, ele disse. Acho que você também... Acho que você talvez não quisesse me beije outra vez, Will. Eu quero. Ela sussurrou. E queria mesmo. Desesperadamente. Queria os lábios dele. Queria o calor, o perfume e a emoção dele para apagar cada toque, cada promessa que Joe lhe fizera. Ela queria preencher seus sentidos com ele, preencher sua memória com ele, de modo que não restasse espaço dentro dela para abrigar Joe. Will tomou-a nos braços, apertou-a contra si e beijou-a intensamente. E assim chegou a vez de Fiona se surpreender. Isso é um homem, ela se deu conta, não um garoto. Ela sentia o calor de mãos vigorosas em suas costas, o calor daquele peito em suas mãos. Ele a beijou na face, nas orelhas e no pescoço. Era tão bom que ela fechou os olhos e suspirou.
Tudo ficará bem, ela pensou. Esquecerei Joe, esquecerei. De repente, ele segurou seu rosto e beijou-a na testa. Ela abriu os olhos intrigada. Ele afastou-se ligeiramente. Agora tenho que levá-la para casa, senhorita Finnegan, porque se demorar um pouco mais eu não a levo, e seu tio virá atrás de mim com uma espingarda. Fiona riu e ruborizou-se, entendendo o significado destas palavras. Ele afagou os cabelos e lhe deu o braço, mas em seguida balançou a cabeça em negativa. O que há de errado? Ela perguntou. Eu preciso de um minutinho, ele disse desajeitado, endireitando sua roupa. Fiona olhou. Mesmo em meio à escuridão, ela pôde ver. E caiu no riso. Francamente, Fiona, eu gostaria que você não risse, ele disse se fingindo ultrajado. É uma situação humilhante para um homem de 45 anos. Olhou na mesma direção e assoviou admirado. Meu Deus! Will, o que? Foi você que fez isso? Fiona caiu outra vez na risada, beijando-o sob os protestos dele. Ele argumentou que, se ela não parasse, só chegariam em casa de manhã. Ela se sentia feliz, esperançosa e excitada. Ficaria apaixonada por ele, ela estava certa disso. Quase se lembrava de como era se apaixonar. Afinal, ela passou toda a sua vida apaixonada por Joe, mas devia ser parecido com o que estava sentindo. Quando Fiona e Will caminhavam de braços dados de volta à carruagem, ela admitiu que havia encontrado um novo homem, como Rose Bristol havia afirmado. Um homem gentil e inteligente, divertido e maravilhoso. Um homem que erigia jardins em sua homenagem, mesmo ela não sendo rica, nem tendo um pai comerciante. Um homem que a fazia esquecer de Joe. Ele agora flutuava nos confins de sua consciência como um fantasma na névoa de uma floresta. Mas ela estava certa de que logo o esqueceria por completo. Ele sairia de sua vida, de sua mente, de sua memória. Sairia de vez, para sempre.